pessoal sempre me pergunta por que eu perdi a fé em igreja, em padre e pastor. Bom, eu vou contar uma historinha para vocês aqui, mas antes, eu não acredito em padres e pastores nem igrejas, eu acredito em Deus. E eu sei que muitos vão querer usar trechos bíblicos, aquela decorebinha, para tentar me persuadir ou mudar minha ideia. Não vão mudar. Mas eu vou contar uma história para vocês. A minha avó foi de uma igreja evangélica durante 2 décadas. Fielmente ela pagava 10% do dízimo. Fielmente. Ela era alucinada. Ela passava fome. A minha avó é salariada mínima. Ela fazia empréstimo para poder pagar esse dízimo. A minha avó adoeceu. Minha avó adoeceu. Hoje é uma mulher acamada. Está no fim da vida. Eu vou te fazer uma pergunta. Me pergunta se algum padre, pastor, se algum membro da igreja visitou ela. Outra pergunta. Algum membro da igreja usou o dízimo que eles ganham para ir lá e pagar os medicamentos dela? Para ajudar no momento onde ela mais precisava? Não. Não fizeram. Muito pelo contrário. Eles são mais capazes de ir lá e perguntar o porquê que ela não está indo na igreja ou porquê o dízimo dela não está chegando. Sabe quem pagou a injeção dela de quase R$1.000 para ela não perder a perna? Fui eu. Que aos olhos de muitos demagogos como esse, sou pecador porque não frequento a igreja. Outra coisa. Eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Se eu sou filho do pai, e eu me considero como filho dele, se eu tenho acesso a uma arma chamada Bíblia, e eu tenho acesso direto ao meu pai, por que eu vou usar pessoas que se dizem enviadas de Deus para eu falar sobre a minha vida para elas? Outra coisa importante, as pessoas não estudam comportamento humano. Muitos religiosos que eu vejo na internet usam programação neurolinguística, gatilhos mentais para iludir a massa pobre de, não digo nem de espírito, mas de mentalidade. Porque eles se preocupam tanto em alimentar o espírito, mas esquecem de alimentar o cérebro. E viram massa de manobra pela palavra de Deus, que para mim é genuína. A palavra de Deus para mim está acima de tudo. Mas ela é usada como uma arma letal no coração e na mente daqueles que não se preparam. Então, não acredito em padre, não acredito em pastor, nada do que essa galera me falar vai fazer eu mudar de ideia. Eu acredito em Deus. Simples assim. Tudo que envolve igreja hoje, salvo raríssimas exceções, tem relação com o dinheiro. A tua utilidade dentro da igreja está atrelada ao quanto você pode contribuir de dinheiro. É assim, ponto final. A gente tem que ser realista. Você é dentro da igreja aquilo que você vale. As pessoas vão te apontar até o nível de oração já está atrelado à tua condição financeira. Se você for um cara muito do dinheiro, até a intensidade da oração. E como as pessoas vão para a igreja para comprar um lado no céu, ou somente para prosperar, e esquecem de olhar outras questões, viram massa de manobra dessa galera, que é muito preparada. Eles, além de lerem muito a Bíblia, eles leem muito livro sobre comportamento humano, sobre mentalidade, sobre o subconsciente, sobre gatilhos mentais. Já disse e repito, eu já ouvi de padres e pastores usando trechos de livros que eu leio, usando gatilhos mentais para ludibriar o povo. Mas um país onde o povo é burro, onde leitura nem passa na cabeça dele, como é que vai conseguir discernir o que é certo e o que é errado? Esse é o nosso país.